Eu tenho duas perguntas. Uma mais de negócio e uma mais técnica aqui para vocês. Qual que eu faço primeiro, Ron? Negócio mais... Negócio? Negócio. Não, eu vou começar na técnica. Eu tenho a impressão que quando a gente fala sobre integração de dados para retail, por exemplo, a gente tem uma granularidade de dados maior do que quando a gente fala para analytics, por exemplo, num transacional enterprise convencional. Isso é fato? Vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo do meu mundo, né? Eu vou pegar uma amostra de dados de transações de reembolso médico, por exemplo. Eu tenho ali o dado bonitinho, estruturado, consigo fazer algumas inferências de passado, etc. E consigo fazer uma análise razoável, porque eu tenho uma base governada, etc. E que é uma base que tem uma granularidade de acordo com as transações. Eu tenho a impressão, quando a gente fala para varejo, eu tenho que capturar uma caralhada de dados. Né? Então aqui o podcast é meu, eu falo palavrão mesmo, tô nem aí. Então eu tenho que pegar uma caralhada de dados para poder fazer uma inferência que eu não sei exatamente qual que é. Isso me lembra um pouco de IoT até. Eu tenho que ter quase uma sensorização. Eu tenho que ler dado de cookie, eu tenho que ler dado de navegação, eu tenho que pegar zona de como é o nome? Quando área que o cara navega. Zona de calor, não? Zona de calor, etc. Mapa de calor, etc. E como é que faz essa porra dessa inferência desses dados para chegar no resultado, cara? Acho que é bem por aí. Eu acho que você tem diversas fontes de dados para você poder chegar numa análise. Fontes mais estruturadas, como você comentou ali, talvez de uma informação do RP e informação do e-commerce, né? Informação do RP, informação da venda que saiu ali no caixa, de repente, do retail, da farmácia, sei lá, do mercado. Essa é estruturada, essa é a fácil. Acho que essa é a que todo mundo faz. E saber se talvez esse dia está chovendo ou está calor, porque isso influencia talvez no fluxo de pessoas naquele local. E saber qual é a mídia que está passando lá internamente, que está falando de um determinado produto, que está em determinada prateleira, vendeu mais ou vendeu menos, baseado em que comparação. Então, esse monte de inferência aqui, que é o trabalho investigativo, talvez, que o time de analytics começa a fazer. A gente chegou a desenvolver campanhas não, hipóteses, né, de trabalho analytics olhando dados de câmera. Então, para onde a pessoa está olhando, né? Ela tem um olhar mais para cima, ela chama a atenção de produto. Vamos colocar um display, né? Falando aí de retail, vamos colocar um display aqui de uma marca X qualquer que a gente esteja testando. E vamos rodar uma semana com esse display nesse lugar, nesse tipo. Agora, na outra semana, a gente troca. O display está em outro lugar, num outro tipo. No mesmo lugar, mas tipo diferente. É o teste AB da vida real. É o teste AB da vida real. E aí você está com uma câmera olhando um produto de compra por impulso, por exemplo, próximo do caixa. Então, você está com uma câmera acompanhando. Quantas pessoas pararam para olhar o display? Quantas pessoas pegaram o produto e deixaram? Quantas pegaram e foram para o caixa? Você está analisando aquilo em tempo real. E não tem nada de dado transacional aí. Aí você tem os dados não estruturados, que a gente fala, né? Sim. Que fazem parte desse jogo e dessa análise. E aí você tem que juntar os dois mundos, né? Geralmente se juntam os dois mundos. Eu acho que o varejo tem uma outra diferença, que é o tempo de ação sobre essa informação, que é diferente de outras indústrias, né? O varejo ele trabalha com janelas de tomada de decisão mais curtas do que, em geral, outras indústrias, né? Então, acho que isso também é uma característica que muda um pouco a dinâmica de construção e arquitetura de tudo isso, porque você precisa estar preparado para dar respostas rápidas e acionar tudo isso de forma mais ágil do que indústrias que trabalham com um calendário mais estruturado, de maior tempo para tomada de decisão. Né? Até porque você conta muito com a reação do usuário na emoção, sim, né? Sim. E o nosso mercado é um mercado... O mercado de varejo ele é drivado pelo comportamento do consumidor. O consumidor muda muito mais rápido que qualquer marca. Né? A marca, ela vai... Todas as marcas, basicamente todas, ou muito poucas são diferentes disso, seguem o que o consumidor faz, né, de alguma maneira. Eu vou pegar esse teu gancho para fazer a pergunta de negócio que eu iria fazer. Vamos lá. Eu conheço um pouco do lado interno do consumidor, que é o CRM, né? E quando a gente fala ali de CRM, de relacionamento com o cliente, de você trabalhar a própria venda interna, satisfação, etc., você tem alguns processos ali de dados e
e de tecnologia como um todo, por exemplo, um CDP, etc., que é para você manter o teu cliente. Quando eu falo de retail, é meio que uma estratégia, só que semelhante, mas para fora. Como eu posso dizer? Acho que eu não me expressei muito bem, mas eu tenho. É que o CRM seria Eu o preciso conhecer, pós-venda, né? eu A preciso- retenção, é loyalty, Isso, né? eu preciso conhecer o meu cara, meu cliente, para mantê-lo como cliente. E para aquisição, eu tenho que ser mais agressivo ou eu tenho uma estratégia semelhante de mapeamento desses leads e que uma hora esse cara converge e vira e entra no meu CDP? Eu diria, se me permite, Denis, depende do perfil do varejo. E depende do tipo de produto que aquele varejo comercializa. Você vai ter dinâmicas que são distintas. Se você está falando de uma empresa, de um varejo, um cash and carry, que a gente chama, né? Um atacarejo. Cara, a maior parte do atacarejo não sabe quem é o cliente dele. Porque é massificado, é uma classe social. É meio que pescar de rede, né? É pescar de rede, exatamente. Então você trabalha numa dinâmica comercial e de vendas muito mais oportunista, porque o drive é preço. Então você tem uma sofisticação de entendimento do consumidor vamos dizer, individualmente mais baixa, mas você tem uma dinâmica de massas mais sofisticada. Quando eu vou para o mercado de luxo, ou um mercado de venda de valor mais agregado, por exemplo, um eletrônico, um automóvel, você precisa profundamente conhecer, porque a tomada de decisão de compra desse tipo de produto ela é muito mais longa e sazonal. Né? Você troca de celular uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, de carro a cada 2, 3 anos. Então, você precisa conhecer profundamente esse Então, quanto consumidor. melhor eu conheço o meu lead, maior a conversão. Potencialmente, e mais preparado eu estou para fazer uma venda sofisticada. Né? Então, depende do contexto do varejo, depende do tipo de produto que você está comercializando para entender o quanto você precisa, qual é a sofisticação, na verdade, que você vai ter. Se é de dinâmicas mais de massa e comportamentos de consumo de uma maneira mais ampla, ou se você precisa ter uma granularidade mais específica de entendimento do comportamento individual de cada pessoa, porque a tomada de decisão ela é talvez descentralizada no tempo. Né? Entendi. Não tem como você não juntar esses dois mundos, né? Porque mesmo para um mercado mais sofisticado que o CRM, né? Vamos pensar assim, desse conhecimento profundo do consumidor para oferecer, né? Qual que é o next best offer que você tem para ele? Essa empresa, apesar de entender que o Denis, de repente, está nessa situação, ela tem a meta dela para bater também, ela tem produto encalhado no estoque, ela tem produto que vai vencer. Então, o mix dos dois mundos é que é o perfeito. Né? Você tem a visão do consumidor e qual que é o melhor passo para ele, e você tem o seu objetivo de negócio, o que você precisa desovar, né? Que você precisa colocar na rua. Então, o mix dos dois mundos é o perfeito. E aí, eu concordo com o que você falou, que dependendo da indústria, é muito mais forte um lado do que o outro. Dependendo da maturidade do teu CRM, é muito mais forte um lado do que o outro. Eu acho que esse conceito do CRM hoje, né, do pós-compra que você colocou, só que eu acho que ele está muito mais expandido, assim, né? O Customer Experience. Em algumas aulas que eu dei lá um tempo atrás, eu falei, tira esse C daqui, vamos deixar só como RM, Relationship Manager. Às vezes você não sabe nem quem ele é. Ele é um cookie, ele é uma tag, ele é um lead talvez não identificado, mas você tem um histórico de comportamento dele de navegação num digital, por exemplo, enorme. Então, você consegue já fazer um next best algo para ele, next best content para ele. Mesmo você não ter não tido uma relação transacional ainda. Você ainda não fechou nenhuma compra com ele, mas você já está traqueando ele de alguma forma. Né? De alguma forma. Então, acho que esse conceito ele é mais expandido e você olha para a cadeia como toda a jornada, até antes dele ser seu cliente, se ele é um público-alvo teu, ele engajou com alguma comunicação tua de alguma forma, ele entrou numa loja e você identificou ele no sinal do Wi-Fi da loja, se você tem uma estrutura onde identificou meu sinal do Wi-Fi está ligado, aqui também está ligado. Eu não preciso conectar, mas você identificou. Tem um ID de um telefone aqui. Faz uma ação para ativar isso, você consegue comunicar. Essa pessoa vem aqui 3 vezes por semana, né? Esse ID de telefone. Vem aqui 3 vezes por semana, eu não falei, nunca transacionou comigo, eu não sei quem é, como é que eu ativo de alguma forma isso? Então, você consegue criar momentos diferentes de conexão. E eu acho que a disciplina de CRM hoje cresceu para isso. Sabe? Você tem a mídia de performance digital, que dá um resultado financeiro muito mais imediato, trade e retail dá resultado.
Se o CRM tiver colocado, potencializando todos esses canais, porque o resultado dele é de médio e longo prazo, né? Olhar o lifetime value do cliente. Mas se ele estiver bem posicionado, ajudando, sendo bússola, né? Potencializando todos esses canais, ele está num ponto super estratégico da empresa. Assim, essa é a minha visão um pouquinho. Assim,